Boa noite, estamos iniciando mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje é dia de tratamento espiritual e nós teremos mais uma aula da Aline Velasco, que vai falar sobre depressão. Vai continuar falando sobre esse assunto que tem sido tratado nas últimas quartas-feiras. E hoje o enfoque é na questão da prevenção. Quando estiveres pensando, nosso bom Deus te seguindo nosso Senhor Oi, eu vou começar. E cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. O que fizeres tu, peço a Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. João já tá aí? João, boa noite. Boa noite, Vanessa. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sinta o abraço, o aconchego do Mestre Jesus nesse momento, nesse instante. E vamos dar início, então, ao nosso momento de relaxamento, ao nosso momento de meditação, de introspecção, de paz interior, sendo que a cada dia mais o mundo está exigindo de nós essa paz interna, para que essa paz se materialize no externo também, em nossa volta. Então vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar em nossa respiração. Sentando confortavelmente nas suas cadeiras. Respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente, em paz. Inspirando mais uma vez. Soltando o ar, relaxando. E inspirando pela terceira vez. Calmamente, equilibradamente, em paz, em harmonia. Comece a relaxar todo o seu corpo, couro cabeludo, músculos e nervos faciais, musculatura e nervos do seu pescoço, musculatura de seus ombros, das suas costas, musculatura peitoral. Soltando todos os seus dois braços, quadril, coxas. Todas as tensões acumuladas vão sendo liberadas. Todas as dores musculares vão sendo amenizadas. Sinta pouco a pouco um bálsamo celeste caindo sobre você. Seu coração bate mais suavemente,
A sua respiração se torna cada vez mais leve e tranquila. Relaxe toda a musculatura da sua barriga, das nádegas. Permite que essa sensação de relaxamento desça pelas suas pernas. Coxas de joelhos se afastam. E essa sensação de relaxamento desce até os seus pés. Você relaxa, seus pés adormecem. Perceba uma pulsação positiva de energia em seu corpo. Perceba uma luz celeste caindo intensamente sobre você nesse momento, nesse instante, irradiadas pela mente e pelo coração do Mestre Jesus, nesse instante, nesse momento. Ela vai banhando todo o seu corpo, sua mente, seu espírito. Vai retirando todas as toxinas, todo o bálsamo celeste vindo do astral superior está caindo sobre você. Está limpando todo o seu corpo, sua mente, sua alma, seu espírito. Sinta a presença do Mestre Jesus ao seu lado nesse momento, porque Ele é o guardião, Ele é o médico, Ele é o nosso orientador, o nosso guia, a nossa luz, o nosso irmão mais velho, que nos conduz à senda do bem. Lembrando que tudo que está dentro de você manifesta-se fora. Medo, angústia, estresse, culpa. Tudo isso vai desequilibrando o seu ambiente interno. Você atrai, nós atraímos tudo que pensamos e tudo que sentimos. Somos um imã. Quanto mais vir para você, quanto mais você vibrar, nós vibrarmos no perdão, mais o perdão virá em nossa direção. Quanto mais prosperidade, abundância nós irradiarmos, mais prosperidade, mais abundância virão ao nosso encontro. Quanto mais saúde você irradiar para a sua vida, mais saúde virá para você e para nós. Vamos vibrar positivamente nesse momento. Pensar somente em coisas boas, pensamentos positivos. E concentrar sempre na sua respiração. Agradecendo a presença do Mestre Jesus e das almas de bem, de amor e de paz que nos acompanham, que nos orientam, que nos guiam, mantendo a vibração de gratidão nesse momento, lembrando que o filho agradecido ao Pai é aquele que sempre recebe os melhores presentes. Fazendo nossa contagem regressiva de retorno. 3, retornando calmamente. 2, respire profundamente. Mantenha-se concentrado sempre na sua respiração. Esse é o caminho para a tranquilidade. Agradecendo mais uma vez ao Mestre, a espiritualidade de luz e a oportunidade desse relaxamento, dessa meditação, e compartilhar com todos. Um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado, João. Bruno. Ok, obrigado. Vou substituir aqui, vou colocar ali na live. Boa noite, Aline. Boa noite, Bruno. Só um instante.
Me confirma se o som tá bom ou se tá um pouco abafado, se tá tudo ok, por favor. Bom, parece que tá bom sim. Se o pessoal achar que precisa ajustar e quiser comentar, eu acho que tá bom. Tá, joia, então. Obrigada, viu? Beleza, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para a gente dar continuidade nessas aulas da evangelização dos pacientes, que são os pacientes que estão em tratamento hoje, tratamento espiritual que é realizado na quarta-feira à noite. Nós estamos abordando há algumas semanas o tema depressão e suicídio. E como eu já expliquei, é um tema vasto, um tema de grande importância, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, ele foi dividido em outros capítulos menores para que a gente pudesse estar cada semana abordando um aspecto. Hoje nós vamos falar, então, da prevenção da depressão. Quais os processos que a gente deve adotar, os procedimentos que a gente pode adotar para trabalhar na tentativa de prevenir ou um quadro inicial ou as recaídas para aquelas pessoas que já são portadoras de depressão, que já tiveram crises anteriormente. Então, a profilaxia, ela é uma parte da medicina. Existem hoje especialidades médicas voltadas justamente para trabalhar com a profilaxia, que é a prevenção da doença. São medidas adotadas para a preservação da saúde da população. Nós estamos vivendo agora um momento de pandemia em que a profilaxia tem sido bastante discutida. Então, é um grande exemplo para a gente, onde têm sido adotadas medidas de higiene, orientações recorrentes sobre a lavagem das mãos, lavagens dos utensílios, o isolamento social, que tem sido totalmente recomendado pelas organizações de saúde. A intenção disso é justamente a gente prevenir o contágio e prevenir a doença. Então, a profilaxia, ela tem essa finalidade. A gente adota medidas de higiene, de alimentação, de bons hábitos, de atividade física, de vacinação, para evitar que as pessoas venham a adoecer. Por quê? Porque prevenir é mais barato quando se trata de saúde pública do que tratar as doenças. E prevenir é mais benéfico para o paciente, com certeza, do que tratar. Então, é melhor a gente evitar que as pessoas adoeçam do que permitir que essas pessoas adoeçam e depois ter que instituir um tratamento de saúde. E para depressão? Será que existe prevenção para depressão? Existe. Existe prevenção para depressão. Inicialmente, eu como uma médica espírita, eu alerto sempre que aquelas pessoas que já são portadoras de transtornos psiquiátricos, sejam eles qual forem, que são depressivas, que já fazem tratamento, em primeiro lugar, elas têm que entender que a prevenção das recaídas, das novas crises, ela está estritamente relacionada a uma boa adesão ao tratamento médico. Então, quando eu falo de prevenção de recaída, eu deixo claro, não abandone o seu tratamento médico. Não deixe de tomar suas medicações porque você acha que você já está bem, que você já melhorou. Porque esse é um dos maiores problemas do tratamento psiquiátrico, que a maioria dos psiquiatras comenta que eles têm mais dificuldade justamente de acompanhar esses pacientes que têm uma baixa adesão ao tratamento. O paciente fala, eu já estou bem, eu já saí da crise, então eu já vou largar meu remédio, não quero tomar remédio mais. Parece que a gente bloqueia o fato de ter tido uma crise anterior e de que ela pode voltar. Então, assim, eu estou puxando esse adendo porque eu acho que é de minha responsabilidade deixar claro e enfatizar para todo mundo aqui que o tratamento espiritual, ele não visa disputar com o tratamento médico nem substituir o tratamento médico. O tratamento espiritual, ele é um coadjuvante, como eu já falei outras vezes. Então, voltando para a parte espiritual, qual que é a prevenção para a depressão? Os hábitos saudáveis, eles são uma psicoterapia profilática. Eu abordei isso com vocês quando a gente falou, inclusive, das causas e consequências, porque os hábitos saudáveis, eles estão
quando a gente falou também do tratamento, eles estão tão relacionados com a prevenção quanto a cura. Então, essa psicoterapia profilática, ela é composta das medidas que nós adotamos. Da boa leitura, da oração, que deve ser uma permanente na nossa vida, dos atos de beneficência e de amor, a caridade, que a gente deve tentar praticar. E provavelmente agora muitas pessoas estão tendo muitas oportunidades. Do relacionamento fraterno com as pessoas com as quais nós convivemos, de ter uma conversa edificante, fugir daquelas conversas negativas, que não acrescentam, que acabam nos colocando mais para baixo. Então, esses hábitos, eles devem fazer parte da agenda diária de todo mundo. Não só das pessoas que estão doentes, que estão deprimidas ou que já tiveram depressão em algum momento da vida. Esses hábitos devem ser recorrentes, devem ser hábitos mesmo na nossa vida. Então, eu vou passar para vocês, eu sempre gosto de sistematizar, né? Não é coaching, tá longe disso, mas eu acho que sistematizar, que passar um roteiro, para mim é uma forma de assimilar melhor. Então, eu gosto de sistematizar os tópicos para a gente poder focar, olha, o que eu posso fazer para prevenir a depressão? O que eu, na minha casa, para mim mesmo, comigo mesmo, quais as medidas que eu posso adotar? Então, vamos lá. Número 1. Tenha um pensamento firme no ideal que você fascina, no ideal que você propôs. Escolha um objetivo, um sonho, um ideal e tenha um pensamento firme naquele sonho. Faça planos. Onde eu quero estar daqui 5 anos? Como eu quero estar? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Como eu quero estar? Com quem eu quero estar nessa fase da minha vida? Então, ter planos, ter objetivos, ter sonhos é algo que motiva todo mundo. E a gente precisa ter fé de que nós teremos êxito nesse nosso ideal. Então, assim, tenha fé que vai dar certo. Não adote uma postura negativista, já de se sentir fracassado diante do seu plano a partir do momento que você estabelece. É importante a gente acreditar e ter fé que vai funcionar e que vai dar certo. E também nós não podemos nos intimidar diante das dificuldades. Porque as dificuldades, elas acontecem na vida e nos caminhos de todos. Então, normalmente, quando a gente traça um ideal, a gente traça um objetivo, a gente fala, mas será que eu vou conseguir? Nossa, mas e se acontecer isso? E se eu me deparar com tal dificuldade? Provavelmente as dificuldades vão acontecer. Mas é importante a gente não se intimidar diante delas. Então, número 1, mantenha um ideal. Número 2, faça da meditação um recurso, uma aliada. Meditação. Por quê? Porque a realização pessoal, ela precisa de interiorização. A meditação, ela é um meio de disciplinar a nossa vontade, de exercitar a nossa paciência. Então, ela é necessária para que a gente possa estar vencendo dia a dia as nossas tendências inferiores, as nossas dificuldades. Mas por que meditar? Porque quando a gente medita, a gente olha para dentro de nós mesmos. É o momento que a gente para de pensar em qualquer um dos outros problemas, em qualquer um dos obstáculos, qual seja a dor que nós estejamos vivenciando naquele momento. Quando a gente está meditando, a gente para, o nosso cérebro descansa. Fala, não, por um período que seja 15 minutos no dia, 20 minutos no dia, eu vou estar me dedicando a olhar para dentro de mim, descansar o meu cérebro, permitir que meu cérebro se acalme, que os meus sentimentos se acalmem e que eu possa me interiorizar. Você precisa encontrar a sua forma de meditar. Não existe uma forma correta. Eu tenho que sentar e colocar uma meditação guiada no YouTube, fazer 1 hora de meditação guiada sem dormir. Não existe uma forma correta. Existem métodos vários que a gente pode estar buscando, formas que são mais práticas, que algumas pessoas acham mais fáceis. Mas, por exemplo, algumas pessoas meditam enquanto elas estão fazendo um trabalho manual, um artesanato, uma atividade doméstica. Algumas pessoas conseguem meditar durante a prática da atividade física, saem para correr, ou vão correr em casa mesmo, né? Agora, nesse momento. Ou a pessoa escolhe uma atividade para praticar em casa e é o momento que a pessoa consegue desligar dos problemas, consegue se desligar do mundo lá fora,
praticar uma yoga, o que for. Cada um precisa encontrar a sua forma de meditar. Porque quando você consegue encontrar a sua forma de meditar, aí você consegue tornar a meditação um hábito. Quando é uma coisa obrigatória, forçada, eu tenho que sentar 10 minutos numa determinada posição e concentrar e desligar o meu pensamento, talvez seja difícil a gente conseguir inserir esse hábito. Mas quando eu encontro a forma que me preenche, eu consigo fazer com que aquilo se torne realmente um hábito. Então, número 2, faça da meditação um recurso, uma aliada. O número 3 é um tópico que chega a ser um pouco irônico nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento. Mas como ele estava no roteiro, eu não poderia pular. Mas vamos encontrar uma forma também de seguir este tópico que fala para a gente escolher lugares agradáveis para passar um tempo. Algumas pessoas gostam de ir para uma cachoeira, outras pessoas gostam de sentar numa praça, num parque, outras pessoas gostam de ir para a beira do rio, para se sentir em paz, se sentir em harmonia. E nós, que estamos em isolamento social, vamos ter que encontrar um lugar dentro da nossa própria casa, onde a gente sinta que é um lugar agradável, onde a gente se sinta bem. Então, escolha um momento do seu dia para você estar se sentindo bem ou estar meditando nesse lugar da sua casa que você acha mais agradável. E é passageiro, né? Muito em breve nós vamos poder escolher os lugares que nos trazem alegria, que acalmam os nossos corações, para que a gente possa frequentar, para que a gente possa estar presente nesses locais. O número 4 eu acho extremamente importante. E na minha vivência pessoal, eu acho que é algo que realmente faz muita diferença na minha vida. Número 4 diz o seguinte: procure estar junto de pessoas moralmente sadias, de pessoas sábias e que te harmonizem. A gente não está junto agora fisicamente, mas a gente está muito ligado o tempo todo, às vezes pelas conversas de WhatsApp, às vezes pelas pessoas que nós seguimos no Instagram, pelos vídeos que a gente assiste no YouTube. Então tá todo mundo conectado de alguma forma. Talvez agora as pessoas estejam até muito mais conectadas do que elas estavam antes, por essa questão do isolamento. Agora, será que a gente está sabendo direcionar, escolher essas pessoas com as quais nós vamos nos conectar? Porque os bons espíritos, eles nos atraem para o bem. Eles nos auxiliam nos momentos de dificuldade, eles nos ajudam a suportar, a carregar esses momentos de dificuldade com coragem, com resignação. Então, a partir do momento que eu escolho pessoas moralmente sadias, pessoas sábias e pessoas que me deixam harmonizada, eu vou estar trazendo essa sintonia de sabedoria, de saúde e de harmonia para a minha vida. Os relacionamentos saudáveis, eles são a chave para a saúde emocional. Porque os relacionamentos, eles são obrigatórios. Sempre nós vamos estar nos relacionando com as pessoas. E a partir do momento que eu começo a escolher mais, ou se eu não puder escolher, eu deixo de priorizar aquelas pessoas que não me somam tanto, eu passo a ter relações mais sadias. E com essas relações mais sadias, eu passo a encontrar o meu equilíbrio. Então, achei muito importante esse tópico, porque existem pessoas que realmente nos somam muito. Existem pessoas que acrescentam muito na nossa vida. Existem aquelas pessoas com as quais nós sentimos prazer de dividir o nosso tempo, de dividir o nosso dia. E existem outras pessoas que às vezes até nós gostamos daquelas pessoas, mas que nos fazem mal, que geram brigas, que geram discussões, que geram desavenças, que nos alimentam de sentimentos de culpa, de cobrança, e que às vezes eu vou ter que saber o momento e a hora de filtrar isso. Número 5, cultive a paciência. Olha, eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante e eu acho que é muito pertinente e verdadeira. Essa pandemia, ela não foi um convite para que nós parássemos para analisar a nossa vida, exercitar a paciência. Ela foi uma imposição de uma prática que nós não estávamos exercendo antes, que nós não estávamos realizando antes. Então, eu acho que ela veio para impor a todos a necessidade de parar,
de avaliar a importância da paciência na nossa vida, a importância da fé na nossa vida e a importância da gente acreditar que nós vamos encontrar uma saída, talvez juntos, talvez cada um no seu local, cada um na sua casa, mas a gente ter fé, a gente acreditar. Porque o homem vinha vivendo uma vida, vive há vários anos, uma vida cheia de atribulações, cheias de atividades. Normalmente as pessoas trabalham muito, ficam muito tempo fora de casa, não tem tempo de se relacionar, às vezes, com a própria família. E aí a gente se torna impaciente, intolerante. E foi o chamado, olha, agora é hora de ter paciência. Porque o que a gente pode fazer nesse momento? Ter paciência e esperar. Essa é a solução do momento. A gente não tem como fazer muitas outras coisas. Então, a paciência, ela nos ajuda a atravessar um momento de crise. Esse momento de crise que nós estamos vivendo e outros que ainda virão durante a nossa existência. E os frutos disso, eles são proporcionais à paciência que a gente tem agora. Então, se eu tenho paciência agora de ficar em casa, de esperar tudo isso passar, toda essa loucura de contaminação, e falar, não, eu vou fazer esse sacrifício agora, o fruto que eu vou colher disso lá na frente, de não adoecer ou de não ver a minha família adoecida, pode ser muito maior do que o sacrifício que eu estou fazendo agora. Vale cada um fazer a sua análise. Então, a paciência, ela é a maior aliada das pessoas que têm transtornos emocionais, das pessoas depressivas, que a gente sempre fala para aquela pessoa que está em crise, está se sentindo deprimida, está em depressão atual. A gente sempre fala, calma, tenha paciência e confie, porque vai passar. Todo mundo que já teve uma crise depressiva, todo mundo que já teve depressão, ou que é uma pessoa depressiva, que tem crises recorrentes, sabe que vai passar. E que é preciso ter paciência, especialmente no momento da dor, especialmente no momento de dificuldade. Então, o item número 6. Não se censure, não se culpe. André Luiz traz para a gente no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 3, a seguinte mensagem. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. E através dele, sombrias forças se insinuam. Então, a gente tem que bloquear o sentimento de culpa no instante imediato em que ele nos acomete. Por quê? Porque ele leva o nosso espírito a ter um colapso. As forças sombrias que estão nos cercando, aquelas pessoas que estão sobre um processo de influenciação, isso tudo é muito mais evidente e muito mais agravado pelo sentimento de culpa. Nós precisamos não nos censurar, nós precisamos nos agradecer por ter tentado. Não deu certo? Foi um fracasso? Não saiu como eu planejei? Eu errei? Eu não agi da forma que eu deveria ter agido em determinada situação? Ok, mas eu tentei. Foi uma tentativa. Eu acho que a frase que eu mais me apego nessa questão do sentimento de culpa, quando eu me sinto acometida por alguma falha que eu cometi, que a culpa começa a se tornar uma constante, é a frase clássica do Chico Xavier, que ele fala: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, eu tento levar essa frase como um norte nessa questão de culpa, de autocensura, né, de autocrítica exacerbada, porque realmente a gente não pode corrigir o que já foi feito. A gente não pode voltar e consertar às vezes. Nem tudo às vezes a gente pode consertar, mas a gente pode recomeçar, a gente pode ter uma nova tentativa, nós podemos recomeçar todos os dias, nós podemos nos dar novas oportunidades todos os dias. E a vida também nos dá novas oportunidades a cada amanhecer. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Então a gente não precisa carregar a culpa. Vamos nos libertar disso. Essa questão da culpa, ela é muito abordada nas psicoterapias, que eu já comentei que é um dos pontos, né? Um dos pontos do tratamento da depressão e dos transtornos psiquiátricos. E um ponto muito importante,
Porque às vezes as pessoas levam anos para se libertarem de um sentimento de culpa que vem consumindo e que vem adoecendo aquela pessoa de fato. Então, quanto mais cedo nós nos libertarmos, quanto mais cedo nós nos afastarmos desse sentimento de culpa, seja qual for o motivo que está ocasionando, mais rápido nós vamos ter resultado no nosso processo de autocura e de tratamento. Número 7, para quem está anotando, mude a rotina. Aprenda algo novo. Quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente está conquistando novos horizontes. A gente está se aprimorando, a gente está se dando novas oportunidades. Às vezes a pessoa fala, eu sempre quis aprender a nadar. Então aprenda. Eu sempre quis aprender a fazer tricô, a fazer crochê, a tocar um instrumento. Então aprenda. Talvez esse seja um momento, né? Uma oportunidade. Talvez a gente vai ter que adiar alguns dos nossos desejos. Mas sempre nós temos oportunidade de aprender algo novo. Dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, a gente precisa estar aberto, a gente precisa se disponibilizar e fazer disso um verdadeiro objetivo. Aprender alguma coisa nova, sair daquela zona de conforto, mudar um pouco a rotina, porque isso faz com que o nosso espírito se enche de otimismo. Que a gente fala, nossa, eu consegui, ou eu estou prestes a conseguir, ou eu estou tentando, estou me dando a oportunidade de tentar. E isso é muito bom, isso traz alegria pra gente. Número 8, reveja suas expectativas. Nós sempre desapontamos alguém e alguém sempre nos desaponta. Essa é a realidade da vida aqui na Terra. Às vezes, todos os dias nós desapontamos alguém e todos os dias nós nos sentimos desapontados. Então, nós temos que ter consciência que o desapontamento, ele é proporcional à expectativa que a gente cria. Então, muitas das vezes, nós somos os próprios responsáveis por estarmos sendo desapontados. Porque às vezes a gente cria uma expectativa tão alta em relação a outra pessoa. Nossa, mas eu nunca esperei que essa pessoa fosse capaz. Ou eu tinha certeza que isso ia dar certo. Eu tinha certeza que isso ia funcionar. Eu tinha certeza. Nas lidas do dia a dia, eu observo uma coisa que eu acho muito engraçada, que às vezes depois eu me pego assim, rindo de mim mesma e falando, como assim? Como que eu fui ficar tão desapontada? Às vezes eu vou para a cozinha, preparo uma alimentação, uma refeição para o meu filho e faço com todo amor, com todo capricho, monto aquele pratinho lindo, levo para ele, ele nem prova. Nem põe na boca, não quer comer. E aí aquilo me gera um desapontamento, uma frustração. E eu falo assim, nossa, mas eu me dediquei. Fui fazer uma coisa que eu nem gosto tanto por você, que é meu filho, por essa pessoa. Então a gente faz as coisas às vezes esperando muito em troca. Ou a gente espera uma resposta muito positiva, a gente espera obrigado o tempo todo, a gente espera agradecimento o tempo todo, a gente espera que as pessoas sejam sempre gratas a tudo que nós fazemos. E não é necessário. A gente pode fazer por amor a nós mesmos, por amor ao próximo, sem esperar nada. Porque aí a gente não vai desapontar, a gente não vai ser desapontado. A gente não vai se sentir frustrado com a reação daquela pessoa. Então, eu acho isso uma coisa muito importante. Porque, às vezes, uma expectativa frustrada, ela é motivo de adoecimento na vida de alguém. Uma expectativa frustrada, ela é motivo para uma recaída de um quadro depressivo ou para um agravamento importante de um quadro depressivo. Então, vamos nos responsabilizar mais uma vez, como eu disse, na questão do tratamento, vamos nos tornar responsáveis pela nossa própria vida e vamos estabelecer o seguinte, não vou criar expectativas ou não vou criar expectativas tão altas para que eu não me desaponte. Número 9. Pratique a caridade. Aquela pessoa que ama, ela se sente grandiosa. Aquela pessoa que ama, que pratica a caridade, que se dedica ao próximo de alguma maneira, da maneira que for possível, dentro das suas condições, essa pessoa sente o seu coração acalentado.
eu acho que a gente se sente abraçado, a gente se sente acolhido. Você deita e dorme tranquilo, você se sente em paz. Eu acho que pelo fato da doutrina espírita sempre enfatizar muito a questão da caridade, ela passa a ser uma coisa muito enraizada nos seguidores da doutrina espírita, né? Muito consolidada. Especialmente nós que fomos criados no espiritismo, então a gente já traz esse embasamento durante toda a nossa vida e a gente observa muito a prática da caridade, a gente vivencia isso, é uma realidade que a gente vivencia. Então passa a ser quase que uma necessidade que nós temos. A gente precisa se sentir útil, a gente precisa saber servir, e esse saber servir é a todo momento. É dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais nós convivemos, ou dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, a prática da caridade, ela realmente é algo que traz um benefício enorme. Servir realmente cura. Servir acalma o coração, aquece o coração nosso, muito mais às vezes do que aquele irmão ao qual nós estamos servindo. Nós, na maioria das vezes, somos os maiores beneficiados. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode introduzir na nossa rotina como uma prática da prevenção da depressão. Eu acredito que realmente previne ou ajuda no tratamento. A gente vê muitas pessoas buscarem as casas espíritas em momentos de dor, de depressão. E às vezes a gente observa lá na frente que essas pessoas, quando elas passaram a se dedicar mais à prática da caridade, elas tiveram a sua vida transformada. E isso é real mesmo. Isso é uma coisa muito concreta e que me deixa muito feliz. Cada vez que eu vejo uma pessoa se encontrando através da caridade, eu fico muito realizada, porque todo mundo se beneficia com isso. Né? Uma coisa que traz um resultado bom para todo mundo. E por fim, o item número 10. O item número 10, ele nos diz o seguinte: confie na providência divina. Olha, a gente precisa ter certeza que nós estamos no caminho certo, na hora certa, de acordo com o nosso estado evolutivo. A gente está agora onde a gente deveria estar. A gente está agora onde a nossa evolução chegou, onde o nosso processo evolutivo chegou. Tudo está absolutamente correto. Nós precisamos ter certeza que estamos amparados pela sabedoria das leis divinas. Então, é aquela questão da providência divina que eu mencionei na primeira aula. A gente precisa ter certeza da providência divina e confiar. Porque Deus não nos abandona. Deus não vai nos decepcionar. Deus não vai escolher, não vai nos faltar. Então, todos nós teremos os nossos chamados atendidos. Às vezes, a gente não consegue observar da forma como a gente gostaria. Mas às vezes a gente consegue perceber e sentir que isso chega em algum momento, porque a providência divina não falha. Então, eu vou deixar para vocês hoje aqui uma mensagem que o Bruno vai colocar na tela, para que possa ser a nossa mensagem de reflexão nessa noite, para que a gente possa estar refletindo nessa mensagem durante a nossa segunda parte do tratamento, que é a parte que a gente fica em vibração, em sintonia. O que Allan Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Diante das inquietações e tribulações da vida, sede fortes e corajosos, cumprindo resolutos as diversas obrigações que Deus nos confiou. Então, que nós possamos refletir sobre essa mensagem durante essa noite e durante os nossos dias. Agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando desse projeto, que é aproximar e permitir que as pessoas se sintam fazendo parte do tratamento espiritual e, ao mesmo tempo, realizando o meu próprio tratamento, porque eu tenho certeza que eu sou a maior beneficiada no momento que eu estou aqui com vocês. Muito obrigada a todos mais uma vez. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. E semana que vem estaremos juntos novamente.
Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Aline. Obrigado, Bruno. Falar para Vanessa cantar uma música e a gente encerra a primeira parte do tratamento. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixe o céu descer na terra como nos céus. Deixe o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixe o céu descer na terra como nos céus. Deixe o céu descer. Eu queria pedir para todos os pacientes que estão em tratamento agora para permanecerem em vibração até às 8 horas. Muito obrigada e até sábado, às 14 horas, contamos com a presença de vocês.